Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia de Finados. Se você caiu de paraquedas por aqui, já aproveita, já se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa o like no comecinho do vídeo e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês estão achando desse tipo de vídeo. Sem muitas enrolações, vamos lá falar um pouquinho sobre o Dia dos Finados. O dia em que a porta entre os mundos se abre silenciosamente. Não falamos apenas de morte no dia de hoje. Falamos de presença, de memórias que respiram, de espíritos que caminham e de almas que talvez nunca tenham partido. Já pararam para pensar nisso? Hoje, o mundo fica mais quieto. Hoje, até o vento parece se lembrar. Dia 2 de novembro. O dia em que os vivos caminham com flores e os mortos caminham em silêncio. Alguns chamam de finados. Outros, de o dia que as portas entre os mundos respiram juntos. No dia de hoje, você não está sozinho. Você está sendo observado. Bem-vindos à coletânea especial do Dia de Finados. Um dia em que muitos acreditam ser de descanso, mas para outros é o dia que o véu mais fino revela verdades que preferimos não ver. Antes de flores, velas e igrejas, havia fogo. Havia nomes sussurrados ao vento. Havia o medo e o respeito pelos que partiram. Povos antigos deixavam comida e água para os mortos. Velas eram acesas para guiar almas errantes. Silêncio absoluto nas casas para ouvir o mundo invisível. Mas, muito antes das igrejas, eles já sabiam que nem todas as partidas eram despedida. E que nem todo espírito aceitava o esquecimento, porque toda alma que é lembrada descansa. Já as almas esquecidas caminham. No dia de hoje, ao caminhar pelas ruas, perceberá que há um silêncio diferente no ar, como se os vivos caminhassem devagar e os mortos observassem em silêncio. Mas os cemitérios estão cheios. As ruas estão calmas. A atmosfera pesada, mas espiritualmente falando. Mas não é apenas de saudade, é de presença. E quando o vento tocar a sua nuca, não vire imediatamente. Às vezes não é o vento. Às vezes é só uma presença. Não saia de casa no dia de finados com a cabeça destampada. Só um lembrete. Mas vamos explicar como surgiu o feriado do Dia de Finados. Logo após, tenho relatos reais enviados para contar para vocês. Como sabem, o Dia de Finados é celebrado no dia 2 de novembro. É uma homenagem àqueles que já partiram, mas sua origem vai muito além de um simples ritual cristão. Por trás dessa data, existem camadas históricas, espirituais e até pagãs, que mudaram o mundo como encaramos a morte hoje. Essa tradição oficial, ela surgiu no século XI, quando monges beneditinos estabeleceram um dia para rezar pelas almas que ainda não haviam alcançado a paz eterna. A Igreja Católica adotou a data, reforçando a ideia de purgatório, um local de purificação espiritual. Então esse dia se tornou uma ponte entre vivos e os mortos, entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre a memória e o mistério. Para muitos, finados é um dever de devoção. Para outros, um dia onde o véu entre os mundos
ficam mais finos. Antes da cristianização, muitas culturas celebravam rituais semelhantes, iguais os celtas, que utilizavam o ritual do Samhain, que era a comunicação com os mortos e espíritos ancestrais. Os romanos tinham um ritual chamado de lemúria, apaziguamento de almas inquietas. E os povos pré-colombianos, que tinham o culto aos antepassados, que é a manutenção de laços com os mortos e pedidos de proteção. Essas tradições tinham algo em comum: a crença de que a morte não é o fim, apenas uma passagem. E assim a igreja adaptou e absorveu parte dessas práticas, transformando o rito ancestral em uma celebração religiosa oficial. Finados é visto por muitos como um dia de lembrança silenciosa, mas para quem entende da espiritualidade, esse silêncio fala. É um dia em que a saudade pesa mais, o coração vibra memórias esquecidas, o ar parece diferente, mais denso. Muitas pessoas sonham com quem já partiu. As emoções guardadas emergem ali sem explicação. Mas isso não é coincidência, é apenas conexão. E segundo as tradições espirituais e místicas, 2 de novembro é um portal, um ponto energético onde espíritos visitam seus familiares. Oradores se conectam com o invisível. Preces têm mais força. Pedidos e arrependimentos ecoam no plano espiritual. Para muitos médiuns e alguns sensitivos, esse é um dia de forte movimento espiritual, de luz e também de inquietação, porque nem toda alma encontra o seu descanso. Sabemos que a luz e a sombra nesse dia coexistem. Por isso, as preces elevam o espírito. O amor ultrapassa as barreiras e memórias viram bênçãos. Esse é um dos pontos chaves da oração. A oração eleva luz àqueles que já partiram. Mas também ficam as sombras, que são os arrependimentos que se intensificam, no caso, aquele sentimento de culpa de quem ficou, de sempre achar que poderia ter feito mais. Os espíritos perturbados vagam em busca de consolo e algumas pessoas relatam aparições, sonhos claros e pressentimentos. Não é apenas saudade, é presença. Mas o dia de finados não é sobre a morte, é sobre a continuidade, sobre o laço que nunca se quebra, sobre lembrar que a existência humana ultrapassa o corpo e o tempo. Ninguém se vai por completo. Enquanto houver memória, oração, amor, existe vida. Lembrando que para cada religião tem um jeito de ver a morte. Para a igreja evangélica e para a católica, não existe reencarnação. Morreu, morreu. O espírito vai pro limbo, vai pro purgatório e elas vão retornar no dia do julgamento final, do juízo final. Já nas religiões afrodescendentes, as religiões espíritas, até para alguns, a palavra não seria seita, mas como a maçonaria, a Rosa Cruz, que são bem ligadas ao espiritismo, existe sim a reencarnação. Essas almas, elas vão para um lugar onde elas passam por um processo de cura para voltar e terminar a sua missão. Algumas dessas almas se tornam entidades, isso eu falando das linhas de matriz africana, e outros que se tornam apenas guias, puros espíritas. Eles já não têm nome, ou é o nome mesmo da pessoa, igual o Emmanuel, que foi quem ajudou Chico Xavier a escrever os livros e ajudou ele nos seus trabalhos de cura. Assim como muitos falam que operam com a ajuda do Dr. Fritz, que já partiu dessa, né? Já desencarnou. Mas agora vamos para alguns relatos para finalizar o dia de hoje, que começou lá na véspera de Halloween, no dia 30 de outubro.
para vocês verem como as histórias se ligam. Dia 31, os celtas comemoraram o Samhain. E termina hoje, no dia de finados. No dia 1º, as igrejas comemoram, a Igreja Católica comemora o Dia de Todos os Santos. E o dia de finados é comemorado por todas as religiões. Eu acredito que o portal se abriu no dia 30 para o dia 31 e ele se fecha hoje, no dia de finados. O primeiro relato de hoje. A mulher de branco que me reconheceu. Olá, Tuane, como eu chamo Mariana. Pode falar meu nome tranquila. Tá bom, Mariana. Eu nunca contei isso para ninguém fora da minha família. Mas desde que comecei a te acompanhar, senti que aqui eu posso falar sem ser chamada de louca. Todo dia 2 de novembro, eu visito o túmulo da minha avó. É uma tradição. Sempre foi. A gente acende vela, arruma as flores, faz uma oração. É uma saudade limpa, sabe? Daquelas que apertam, mas que aquecem ao mesmo tempo. Só que ano passado, algo diferente aconteceu. O cemitério estava cheio, mas silencioso demais. Parecia que até os passos das pessoas eram abafados pelo vento. Enquanto eu colocava as flores, senti alguém se aproximar. Era uma mulher vestida de branco. Roupa antiga, tecido leve, meio úmido, como se ela tivesse caminhado na neblina. O rosto coberto por um véu, que fazia sombra até a boca. Ela parou ao meu lado. Não disse nada, só ficou ali, olhando as velas como se entendesse a minha dor. Quando olhei para ela, meu coração gelou, porque ela não tinha expressão triste, nem de dor. Ela tinha um olhar de saudade. Saudade que parecia maior do que qualquer vida aguenta. Eu só consegui murmurar. Boa tarde. Ela virou devagar e eu juro pela minha avó. Ela sussurrou meu nome. Sim, Tuane. Ela disse o meu nome. Mulher, eu tinha infartado dentro do cemitério. Nem minha família me chama daquele jeito antigo. Só minha avó me chamava assim. E ela falava exatamente com aquela mesma entonação. Quando eu pisquei, a mulher já não estava ali. Nenhuma folha se mexeu, nenhum passo, nenhum barulho. Eu voltei para casa tremendo. Contei para minha mãe. Ela só disse: minha filha, nem todo visitante do cemitério está procurando um túmulo. Às vezes, estão procurando alguém que ainda respira. Nos anos que se passaram, nos dias que se passaram, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E até hoje, não entendo ao certo se era minha avó para acalmar a minha saudade. Beijos e obrigada por ler meu relato. Beijo, minha linda. Obrigada. E se tiver mais, pode mandar aqui pro canal, viu? Agradeço, pois agora nós somos quase 400 inscritos. Quase. Eu queria muito ter chegado ao final do mês com os 500. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vamos para o próximo. As vozes chamavam pelo meu pai. Olá, Tuane. Eu me chamo Daniel. Nome trocado. E não vou mencionar aonde o relato aconteceu. Tá bom. Meu pai faleceu faz uns 3 anos. Ele sempre foi aquele tipo de homem que nunca deixava ninguém sozinho no cemitério. Sabe aquele respeito antigo com os mortos? Sei. Ele dizia que uma oração para um desconhecido podia salvar uma alma esquecida. No primeiro finado, sem ele, eu fui ao cemitério sozinho. Eu cheguei cedo. O céu estava cinza, o cheiro de flor molhada no ar, pesado, quase sólido.
Eu fiz a limpeza do seu túmulo, acendi velas e fiquei ali, em silêncio por alguns minutos. Foi quando eu comecei a ouvir sussurros. Não era vento, não era conversa distante. Eram vozes baixas, como se estivessem perto do meu ouvido, mas sem ninguém por perto. Elas falavam o nome do meu pai, primeiro lento. Carlos. Depois mais forte, como se mais de uma voz chamasse junto. Carlos. Eu olhei em volta e nada, nem um pássaro, nem um galho mexendo. Me deu um frio nas costas. Sabe aquele calafrio que sobe assim até a espinha? Eu nunca senti igual. Ai, me deu até um agora. Mas eu fiquei, porque meu pai não teria ido embora. Depois de alguns minutos, as vozes pararam e o silêncio ficou mais pesado. Quando fui sair, senti como se algo caminhasse atrás de mim. Não era ameaça, era apenas companhia. Aquela sensação de alguém estar te acompanhando até o portão, para garantir que você saísse daquele lugar em paz. Na saída, a vela que eu tinha acendido para os esquecidos, sozinha, reacendeu. Eu não encostei, não tinha vento, nada. Eu só pensei na frase que meu pai dizia: nenhuma alma gosta de estar sozinha nesse dia. Espero que tenham gostado. Beijos e obrigada por levar minha história adiante. Beijos. Quase foi eu falando seu nome de verdade. Desculpa. Beijo. Até mais. E pode mandar mais, viu? Que eu acho que a sua família tem muita coisa para contar. A flor que voltava para o mesmo túmulo. Oi, Tuane. Eu vou mandar como anônimo este relato, porque minha família é muito religiosa e não acreditaria em nada do que eu vou dizer aqui. Sempre tem, né? Alguém que duvida do mundo espiritual. Sempre. Sempre, sempre tem. Mas aqui nós acreditamos em você sim, viu? E pode mandar mais se tiver. Eu acho as histórias de vocês muito interessantes, muito mesmo. Mas vamos lá. Aí antes de eu continuar, gente, se tiver algum relato aqui que vocês já escutaram em outro canal, eu não tô pegando, viu? Tá chegando pra mim. E quem mandar, que já mandou em outro canal, já deixa avisado no começo do vídeo, para as pessoas não acharem que eu tô copiando o relato de outros canais, tá bom? Mas vamos lá. Eu era pequeno. Então é um menino, é um rapaz que conta esse relato. Quando a minha bisavó morreu. Todo dia de finados, a minha mãe me levava para colocar uma rosa branca para ela. Num desses anos, eu devia ter ali uns 10 anos, eu vi uma coisa que nunca esqueci. Eu coloquei a rosa no túmulo da minha bisa. Eu fiquei ali olhando, rezando baixinho. Quando me virei para sair, ouvi a rosa se mexendo. Pensei que fosse o vento, mas não tinha vento. Eu voltei no outro dia. A rosa estava no chão, como se tivesse sido colocada delicadamente ali, não caída. A gente arrumou e nos outros anos sempre a mesma coisa. Deixávamos na lápide e no dia seguinte ela estava do lado, intacta. Até que um dia, uma senhora que cuidava de outro túmulo me disse: tem alma que não aceita flor em cima. Elas querem que a memória viva, não que pese. E eu cresci, mas nunca esqueci disso. E até hoje eu vou visitar o túmulo dos mortos, no dia de finados, mas eu não coloco mais a flor em cima das lápides. Eu já a coloco do lado. Espero que tenha gostado do meu relato. Beijos. Beijos. Obrigada. Tem gente que não gosta nem de rosa, nem de flor, né? É um exemplo, assim, minha avó detesta crisântemo. Detestava crisântemo. É como se eu fosse lá no túmulo dela. Gente, eu nunca visitei o túmulo da minha avó. Não me julguem. Depois que ela morreu,
Meu avô foi enterrado lá. Depois que meu avô foi enterrado, a gente só voltou. Eu só voltei lá quando foi para enterrar a minha avó. E depois disso, gente, eu não voltei lá mais não. Eu não consigo. E quem tinha esse costume de visitar cemitério era a família do meu pai. Inclusive, eu acredito que a minha prima foi visitar o túmulo dos meus avós e da minha tia hoje. Que para eles, isso precisa ser feito na crença deles. Visitar o túmulo, ver se tá tudo certo, depositar ali flores. Mas eu visitava mais lá o túmulo do meu avô, porque minha avó gostava. E outros parentes, né? Que meu pai sempre levou minha avó no cemitério, no dia de finados, da família dele, né? Mas a minha avó materna, ela nunca teve esse hábito de ir ao cemitério no dia de finados. Não que eu me recorde. Ela não, eu lembro do meu avô, o pai da minha mãe, ir às vezes. Mas minha avó nunca foi, não. Vamos ao próximo. Gente, o vídeo já tem 20 minutos. Vamos lá. Eu vi meu avô me esperando. 8 anos, eu me chamo Juliano. E meu avô sempre dizia que no dia de finados ele visitava os mortos que ele amava. E que um dia, quando ele fosse embora, iria me esperar lá, mas só no dia 2 de novembro. Quando eu era criança, eu ria disso. Só que hoje, eu não rio mais. No primeiro dia de finados, depois que meu avô faleceu, eu fui ao cemitério cedo. Era uma manhã cinza, mas sem chuva. E estranho, né? Realmente, porque dia de finados chove e até hoje não caiu uma gota. Aliás, até agora, né? Ao horário que eu tô gravando esse vídeo, não choveu. Pra mim, Tuane, é o primeiro dia de finados que não tem chuva. Estranho. Parecia que o céu segurava o peso para não molhar ninguém. Eu estava caminhando pelo corredor principal, quando vi uma figura lá na frente, sentada num banco de pedra, cabeça baixa, mão nos joelhos. A postura era a dele. A forma de cruzar as pernas igual, até o chapéu. Meu avô nunca ia ao cemitério sem o seu chapéu. Na hora eu parei, meu corpo travou. Eu não sei explicar se era medo ou saudade, ou os dois juntos, apertando a garganta. Sem brincadeira, eu fiquei ali olhando. Uns 5 segundos, talvez 10. Ali, ele ergueu a cabeça devagar e eu não tive coragem de continuar. Piscar e a figura não estar mais ali. Quando eu cheguei no túmulo dele, caminhando como se eu tivesse em um sonho, a vela que eu nem tinha acendido ainda já estava acesa. Uma chama pequena, estável, como se alguém tivesse acabado de soprar suavemente para firmar o fogo. Eu quase não consegui sair. E quando voltei para casa, minha mãe me perguntou o que aconteceu. E eu só disse: mãe, o meu avô estava me esperando do jeito que ele falou quando era vivo. Ela me olhou assustada e disse: ele só cumpriu aquilo que ele te prometeu em vida, só para te mostrar que ele não esqueceu de você. Eu ainda falei assim: mãe, eu não queria. Tá bom, meu filho, quem sabe na próxima ele não aparece. Foi o que ela me disse. Eu confesso que eu não quero mais ver. Mas depois dos anos seguintes, ele realmente não apareceu mais. Beijos e obrigado. Beijos. Por nada. Eu acredito que sim. Isso me lembrou uma coisa bem interessante que minha avó também já me contou. Meu avô, antes de morrer... Não, é minha avó que falava pro meu avô que se ela morresse primeiro, ela ia voltar para ficar puxando o pé dele de noite para atormentar a vida dele. 2 velhos ranzinza batendo boca,
Só que quem morreu primeiro foi meu avô. Minha avó disse que ele foi lá de noite puxar o pé dela e ela assou. Me deixa em paz, nem morto você me deixa em paz. E a gente escutou ela brigando com ele mesmo. Nós ficamos com ela para não deixá-la sozinha. Não é de rir não, gente. Dá medo na hora, dá muito medo. Mas foi o que aconteceu. Às vezes os mortos, as pessoas vivas prometem as coisas antes de morrer e só mostra que tá ali. Eu acho que é por isso que a gente sabe mais ou menos como é que é depois que morre. Só que nem todo mundo acredita, né? Mas vamos para o próximo. Gente, o mais engraçado é que de relatos de finados eu recebi muitos. As crianças que brincavam entre os túmulos. 8 anos, eu me chamo Lívia e pode ficar sossegada que não tem nada aqui que não possa ser lido. Pode ler tranquila. Obrigada. Aí, eu sempre achei que cemitério fosse lugar de silêncio. Mas, no dia de finados do ano de 2022, aprendi que as coisas não são bem assim. Eu acho que eu já chutei esse tripé um monte de vezes. Eu fui visitar minha irmã. Era ali um fim de tarde. Já tinha chovido. O céu fica com aquela cor estranha, lindo e triste ao mesmo tempo. Quando eu estava indo embora, eu ouvi risadas de crianças. Achei estranho, porque não tinha visto nenhuma por ali. Curiosa como eu sou, segui o som. E ali eu vi 2 meninas correndo entre as lápides. Elas estavam brincando de esconde-esconde. Vestidos simples, como roupas antigas, talvez ali anos 80, 90, não sei. Eu sorri, foi automático. A dor da perda às vezes dá lugar a pequenos alívios assim. Mas quando eu acenei, as 2 pararam e ficaram ali me encarando. Não era uma expressão de susto, elas estavam curiosas, como se estivessem tentando entender como que eu as via. Então, uma delas ergueu a mão devagar e apontou para trás de mim. O meu corpo travou na hora. Quando eu virei, não tinha nada, não tinha ninguém ali atrás, nenhum movimento. E quando eu voltei para olhar, elas não estavam mais lá. Na mesma hora, eu peguei minhas coisas e saí do cemitério. Confesso que eu não voltei lá mais sozinha. Beijos e obrigada por ler minha história. Beijos. Como é que eu vou falar pra vocês que eu vejo as coisas no cemitério, mas também não é... Assim, eu só não fico mais curiando as lápides, mas deixo lá. E às vezes eu finjo que eu não tô nem vendo, que é melhor. Mas o vento dentro de um cemitério é surreal de diferente. Deixa aqui nos comentários se vocês acham isso. Se você parar assim um pouquinho e respirar, você vai sentir uma energia diferente no local. Muitas das vezes a energia que eu, Tuane, sinto é de paz. Não é uma energia tão carregada. Às vezes é só de despedida. É como se a pessoa quisesse ali um pouquinho mais de tempo. Mas aí depende muito de onde eu esteja passando, de qual lápide que eu esteja passando. Vamos para o próximo. A voz atrás da sepultura. Ele aqui se deu o nome de Oculto Fiel. Obrigado, Oculto, por ter me mandado seu relato. Meu avô era rígido. Ele nunca chorava. Sempre dizia que homem tinha que aguentar tudo. No dia de finados do ano passado, fui sozinho visitar o túmulo dele. Eu estava nervoso. Não sei explicar. Parecia que tinha algo ali me esperando. Uma sensação estranha. Eu fui, rezei em silêncio e depois fiquei falando com ele.
desabafando, sabe? Coisas que nunca tive coragem de falar quando ele estava vivo. Quando eu terminei, baixei a cabeça e fiquei quieto. Foi aí, atrás de mim, bem perto do meu ouvido, eu ouvi. Eu sei. Na hora eu paralisei de medo. Não era vento, não era eco. Era só uma voz baixa, cansada, mas firme. Eu abri meus olhos e me virei bem devagar. O coração, eu confesso, já estava batendo na garganta. Ali não tinha ninguém, mas eu senti como se uma mão tivesse saído do meu peito, como se eu tivesse respirado depois de ficar segurando a respiração. Eu saí do cemitério chorando, não de medo, mas eu senti um pouco de alívio. Tem coisas que só acontecem quando o silêncio escuta de volta. Espero que vocês acreditem na minha história. Acreditamos sim. Como é que é? O culto fiel, né? Isso, o culto fiel. Obrigado por ter mandado seu relato. Vamos para o próximo. Ela deu o nome do relato de A Luz no Túmulo que Nunca Apaga. Oi, Tuane, eu me chamo Kátia Vera. E isso aconteceu na minha cidade. Lá tem um túmulo que ninguém visita. Pelo menos, ninguém vive. Ai, moça, essa história é muito triste. É a história de uma moça muito jovem que morreu grávida. Diziam que ela era muito boa, mas sofreu demais. No finados de 2019, eu estava colocando velas para minha mãe e vi ali uma luz forte ao fundo. Parecia uma chama, mas clara demais, firme demais, como se tivesse vida própria. Eu fui olhar e essa luz vinha do túmulo da jovem grávida, que morreu grávida. Tinha uma vela ali, só que essa vela estava dentro de um copo d'água e mesmo assim ela queimava. Eu olhei em volta e não tinha ninguém, nenhuma vela acesa ao redor, só que aquela luz, como se alguém estivesse cuidando dela, mesmo depois de tudo. No ano seguinte, eu voltei no cemitério para ver. Eu não estava acreditando. E lá estava a vela de novo, queimando dentro d'água. Até hoje ninguém sabe quem acende ou o que acende aquela vela. Mas todos os anos, aquele copo d'água com vela segue sendo respeitado por todo mundo. Beijos e obrigada. Beijos, minha linda. Obrigada por ter me mandado seu relato. Kátia Vera. Vamos para o próximo. A sombra que me viu primeiro. Tuane, eu me chamo Roberto e esse foi o mais estranho acontecimento da minha vida. Logo pela manhã, eu fui visitar o túmulo do meu irmão. Aí. Chovia fraco, bem fininho. Peguei o guarda-chuva e fui ali rápido. Quando cheguei perto do seu túmulo, notei algo ali no chão, uma sombra. Só que ela estava ali antes de eu chegar, como se alguém estivesse parado na frente dele, olhando, no caso na frente do túmulo, né, do seu irmão. Eu parei e a sombra ficou ali, imóvel. Só que eu não via ninguém que pudesse estar fazendo aquela sombra. De repente, ela deslizou devagar para trás do túmulo e sumiu. Sombra sem pessoa. Como apareceu uma sombra sem pessoa? Eu tremia tanto que quase derrubei as flores. Mas mesmo com medo, eu entrei, coloquei as flores no túmulo dele, rezei. Quando eu fui sair, meu guarda-chuva estava seco, mesmo com chuva caindo. Meu avô sempre dizia que alma visita com silêncio.
mas às vezes ela chega antes de você. Como assim a alma chega antes de você? No caso, a alma já está esperando a visita? Ela vai para lá e fica esperando que os entes queridos vivos vão lá? É isso? Deixa a explicação aqui para mim nos comentários. Eu acho que é isso mesmo que você quer dizer, né? Vamos lá. A criança que acordou, meu nome. Tuane, eu me chamo Elisa e eu sou de Manaus. Isso aconteceu no ano de 2021. Eu perdi minha filha aos 13 meses de vida. Sinto muito, Elisa. Sinto muito mesmo. É uma dor que uma mãe não... Ai, gente. Eu não consigo nem mensurar a sua dor. Só de pensar nos meus filhos, eu já entro até em parafuso. E desde então, finados nunca foi só uma data para mim. É uma ferida aberta e uma oração constante. Naquela manhã, eu cheguei cedo ao cemitério. E tinha ali uma leve garoa e o cheiro de terra molhada misturada com rosas recém-cortadas. Eu coloquei ali os brinquedinhos que ela gostava. Um chocalho pequeno em cima do seu túmulo. Me ajoelhei e comecei a rezar. Quando baixei a cabeça, não chorei. Já não tinha mais lágrimas. E então ouvi 3 batidinhas no mármore. Caramba, como mão pequena tentando chamar a atenção. Na hora eu travei. Eu conhecia aquele ritmo. Era o jeito que ela batia quando queria colo. E então eu ouvi o meu nome, sussurrado, infantil, sem vento para explicar. Mamã, mamã, mamã. Com 3 meses? O meu coração desmoronou. Não era dor, era presença. Eu não virei. Eu só disse em pensamento. Eu também sinto saudade. A chama da vela cresceu na hora, como se alguém tivesse soprado vida nela. E então tudo ficou quieto outra vez. Mas com 3 meses... É 3 meses só balbucia, né? Ela só tinha 3 meses mesmo, Elisa? Mais uma vez, meus sentimentos, viu? Eu sei que para uma mãe é uma coisa bem difícil. Beijos e fique bem, tá? Próximo relato. As 3 velas que nunca acendiam. Olá, Tuane. Eu me chamo Gerson e sou aqui do Rio Grande do Sul. Meu irmão, minha mãe e meu avô estão enterrados lado a lado. São 3 túmulos, 3 histórias que me formaram. Todos os dias de finados eu levo 3 velas, uma para cada um. Mas naquele ano, em 2018, nada acendia, nenhuma vela. Eu riscava o fósforo, a chama apagava na mesma hora. Usei isqueiro e nada. Parecia que o ar engolia o fogo. Eu comecei a ficar nervoso. Comecei a me sentir observado. Até que um senhor passou e me disse: moço, tem alma que não quer ser iluminada, não. Hoje ela não precisa de vela, ela só precisa de lembrança. Desista, faça suas orações e vá para casa. Na hora eu respirei fundo, nem sei da onde que aquele senhor saiu. Fechei meus olhos, mentalizei os 3, orei e quando abri meus olhos, as velas estavam acesas. E aquele senhor
não estava mais lá. Ai, gente, eu tô rindo de nervoso. Ai, eu tô rindo de nervoso. Moço do céu, tu voltou de novo no cemitério depois disso? Eu acho que voltou, né? Porque ele me falou que todo ano, todo dia de finados de todos os anos ele vai lá. Meus sentimentos pelo seu irmão, pela sua mãe e pelo seu avô. Tenho certeza que eles estão bem, sabendo que eles não são esquecidos por você, viu? Vamos para o próximo. Chamaram pelo nome que só a minha mãe usava. Olá, Tuane. Eu me chamo Renata e isso aconteceu no ano de 2020. Eu moro em Campinas desde que eu me entendo por gente. Minha mãe sempre me chamava de Renatinha. Só a minha mãe. Depois que ela partiu, ninguém nunca mais falou assim comigo. E ali no finados de 2020, eu fui visitá-la. Ali estava tudo silencioso, pesado, como se o ar estivesse segurando respiração. Eu coloquei as flores, ajeitei o retrato e fiquei ali, quieta, sentindo falta. De repente, ouvi alguém caminhar atrás de mim. Eu virei esperando ver alguém da minha família que também fosse ali visitar o túmulo da minha mãe. Aí eu ouvi claramente: Renatinha! Na hora, o meu coração travou. A minha garganta fechou, como se tivesse criado um nó. Era a voz da minha mãe. Não parecida, era a voz dela. E eu comecei a sentir o cheiro de talco, o mesmo talco que ela usava quando me abraçava antes de dormir. Ali eu fechei meus olhos e disse: Mãe, eu também estou aqui. E quando eu abri os olhos, uma pétala caiu sozinha em cima da foto dela, sem que houvesse vento. Nossa. Caramba. Tuane, essa parte é só pra você. Tá bom. Então, Renatinha, Renata, eu não sei nem o que dizer. Meus sentimentos e só trabalha. Eu acho que você vai entender o que eu quis dizer. Só trabalha, tá? Beijos e obrigada por ter me mandado o seu relato. Gente, eu vou ler aqui o penúltimo relato da noite. O túmulo que respirava. Oi, Tuane, eu me chamo Fulano. E esse foi um dos casos mais assustadores até hoje, que eu não sei nem como explicar. Ele quis dizer que deve ser um dos casos mais assustadores que aconteceram com ele até hoje. Ele estava rezando. Eu estava rezando em frente ao túmulo do meu tio. Já era tarde, quase início da noite. Eu fui tarde demais, eu me atrasei. E ali, esse horário, o cemitério já estava quieto, quase fechando. Eu encostei as mãos na lápide dele e senti o mármore quente. Quente demais, os padrões de noite fria. Já estava de noite, então? E então eu senti como se algo pulsasse ali dentro. Como se o túmulo respirasse, devagar, bem fundo, puxando o ar e soltando. Na hora eu recuei, quase caí para trás. Fiquei observando e juro que vi as flores mexendo, como se o solo tivesse movimento interno. Eu saí dali rezando, sem olhar para trás. Nunca contei para ninguém e até hoje não sei se era aviso, presença ou uma despedida atrasada. Moço,
certeza, esse é um dos túmulos que é todo na terra, né? Que não tem sepultura, né? Ou mausoléu, jazigo de mármore. É isso mesmo? Isso. Eu não sei também o que é, não. Mas eu, Tony, não voltaria mais, não. Último relato da noite. A procissão silenciosa. Oi, Tuane, eu me chamo Miguel e em 2019 acordei cedo e fui andando até o cemitério. Eu sou de Ouro Preto e dá para você fazer a caminhada a pé. O cemitério fica numa rua antiga, calçada de pedra. No caminho, eu vi pessoas ali caminhando à minha frente, muitas em silêncio absoluto. Pareciam a caminho do cemitério também. Ninguém conversava, ninguém gesticulava. Só que eu percebi que as roupas eram muito antigas. Tons cinzas e preto, passos lentos. Achei que fosse a procissão. Quando eu cheguei no portão, o cemitério estava vazio. Completamente vazio. Não tinha nenhuma pessoa e nenhuma vela acesa ainda. Eu voltei para trás para ver como estava a rua e nada. A rua estava deserta. E até hoje eu não sei se eu vi o passado ou quem ainda está aprendendo a descansar. Eu sei que foi curto, mas achei a experiência interessante. Eu também achei. Beijos e obrigada pelo seu relato. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que assistam até o final, que já me ajudam bastante. Pois o dia de finados, como a gente sabe, não se fala só de morte. Falamos também de vínculo, de presença, de passos que ainda ecoam atrás dos nossos. São coisas que a gente nem quer ver. São, às vezes, arrepios suaves ou um cheiro de familiar no ar. Será que você também teria medo se isso acontecesse com você? Deixe aqui que talvez alguém tenha vindo te visitar. Ou essa pessoa nunca tenha partido de verdade. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!